Olá, tudo bem com você? Vamos agora para a nossa revisão básica de geografia. Eu vou passar para vocês alguns conceitos e alguns aspectos bem relevantes de tudo aquilo que a gente estudou e que vocês estudaram aí em casa, online. Tá certo? Vamos começar? Está no capítulo 1 ao 3, página 92. Quem puder acompanhar comigo, se você tiver alguma dúvida, me chama lá no privado, tá bom? Que eu vou te ajudar. A vida dos brasileiros. Começamos com um aspecto que faz muita diferença, que é o censo ou recenseamento. São duas palavras com o mesmo significado. O que é o censo? Censo é uma pesquisa realizada em cada residência, pode ser na zona urbana ou na rural, em todo o território nacional. Essa pesquisa, ela vai coletar dados da população no geral para pegar informações importantes sobre quantidade de pessoas que vivem numa residência, quantos trabalham, eles perguntam até mesmo quantos objetos você tem em casa, eletrônicos. É uma pesquisa bem minuciosa mesmo para eles terem dados bem completos sobre a família, sobre a população aqui brasileira. O censo, ele ocorre de 10 em 10 anos. E ele serve para conhecermos quem são, quantos são e como vivem os habitantes do país. Se é de 10 em 10 anos, o último censo ocorreu em 2010. Então, pelas contas aí, esse ano tem censo. Opa, não vai ter mais censo. Se você fizer uma pesquisa, o IBGE ele cancelou o censo 2020 devido à Covid-19 ou coronavírus. Por quê? Porque colocaria em risco as pessoas. São muitos trabalhadores que iriam para as ruas, os pesquisadores que iriam para as ruas para pesquisar, para coletar esses dados, entrar em contato com as pessoas em casa. Se as pessoas estão isoladas, então nenhum tipo de contato pode haver. O IBGE, então, tomou essa iniciativa de cancelar o censo esse ano. Ele será feito em 2020, certo? Outro tipo de pesquisa realizado é a amostragem. O que é a amostragem? É uma pesquisa que é realizada dentro do período de 10 anos. Então, se foi feito em 2010 o último censo, nesse período aí, já foram feitas amostragens. Essa amostragem, ela ocorre somente em parte da população brasileira ou só em algumas cidades, certo? Ela coleta dados também, coleta informações importantes só para saber o que está mudando depois do último censo. Só mesmo para atualizar, às vezes, por exemplo, agora aconteceu, né? Estamos aí na Covid, não vai ser possível fazer nem a amostragem e nem o censo. Então, assim, a gente tem que ver o que eles vão fazer, como que eles vão se organizar, como que o IBGE vai se organizar para atualizar esses dados, né? Porque ficou um ano a mais sem o censo. Então, vamos aguardar a posição do IBGE. Bom, na página 93, por que o censo ele é tão importante para o país? Por quê? Porque vai coletar dados e também por meio dessa pesquisa, o governo ele vai ter condições, dá uma olhadinha aqui, de decidir como vai investir nos recursos públicos segundo as condições de vida apresentadas pela população. Então, ele vai ver como está o aspecto da educação, se ele, né, depois da coleta de dados lá, ele montou o gráfico, se ele concluiu que o déficit, que a dificuldade está na educação, o que ele vai fazer? Ele vai procurar melhorar na saúde, ele vai investir mais na saúde. Então, o censo ele ajuda demais o governo nesse aspecto, porque o governo não tem acesso direto com as pessoas.
O censo cria esse acesso entre o governo e as pessoas. Além de fazer o que também? Projetar ações futuras à medida que o cenário vai mudando. O cenário vai mudar muito esse ano. Com certeza o censo vai levar informações, vai coletar dados muito importantes para o governo, que eles vão ter que reestruturar o Brasil, reestruturar todo o governo para poder estar auxiliando, estar agregando aí para o Brasil. O IBGE, onde que ele pega informações? Além de pesquisar de casa em casa, tem outro ambiente que ele coleta informações, é o cartório de registro civil. O que tem nesse cartório de registro civil? É um local onde tem os registros dos nascimentos e dos óbitos. Óbitos são as mortes. Então, o bebê nasceu, o pai tem um prazo lá de registrar o bebê no cartório, colocar o nome dele certinho, identificação, a data que nasceu, que é a certidão de nascimento que esse bebê vai carregar para o resto da vida, até o dia que ele morrer, vir a óbito e voltar no cartório para fazer uma nova certidão. Não ele, né? A pessoa responsável vai voltar ao cartório e fazer a certidão de óbito. Então, lá no cartório tem todos os dados de todos os brasileiros, todos devem ser, é direito do cidadão brasileiro de ter um cadastro civil, ok? Então, o IBGE disponibiliza à população informações sobre a quantidade aproximada de habitantes no país. Essa é a função do IBGE. Deixa eu dar uma saidinha aqui para mostrar para vocês, por falar em IBGE, olha só isso daqui, esse dado. Exatamente agora, 6h35, dia 14 de abril, o IBGE tem uma projeção da população brasileira de 211.382.650 pessoas, habitantes no Brasil. Interessante, né? Ele faz uma projeção, uma estimativa na população diariamente e olha, mudou novamente. Estão vendo? Então, o sistema manda para toda a população mais ou menos uma estimativa de como está a população do Brasil. Voltando lá. Vamos agora para a página 94. Ok. A gente vai falar agora sobre a questão da quantidade, por que a população ela vem aumentando significativamente, ou aumentando ou diminuindo. Quais são os fatores que levam aí, que influenciam a esse aumento? Por que uma população aumenta? Ou por que ela diminui? Olha os fatores aqui. Por causa dos nascimentos, né? Nós já vimos, por causa dos nascimentos, óbitos, registro de entrada de estrangeiros e saída de pessoas do país. Então, são esses fatores que vão contribuir para um aumento ou para a redução da população do local. Aqui na página 94, nós estudamos sobre os 10 países mais populosos do mundo em 2018. Eu fiz uma pesquisa e até hoje continua essa diferença aí entre a população desses países. Deixa eu ver se eu pego aqui para vocês. Não, depois eu pego o dado para vocês, tá certo? Mas, a partir dos dados aqui do livro, são 4 países que têm a população maior que o Brasil. Tem mais habitantes do que o Brasil. A Indonésia, se você olhar aí no mapa, dá uma olhada no mapa na página 94. Olha o tamanho da Indonésia. Olha o tamanho do Brasil. Por que a Indonésia tem 262 milhões e o Brasil 211, 212, estimando? Por que a Indonésia é menor, o Brasil é maior e a Indonésia tem mais habitantes? Isso é relativo à área territorial, ao território, à quantidade de terra, o espaço físico.
O Brasil tem muito mais área territorial, só que menos ocupada. A Indonésia, ela tem pouca área territorial, só que muito mais ocupada, tem muito mais gente ocupando cada metro quadrado. Muita gente morando por cada metro quadrado. Um exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais é maior que São Paulo, muito maior de território, muito maior. Só que São Paulo tem muito mais habitantes do que Minas Gerais. Por quê? Se você teve a oportunidade de conhecer São Paulo, as cidades são vizinhas praticamente. Você sai na estrada, você passa por uma cidade e logo em seguida já tem outra cidade. Não tem um espaço territorial entre elas. Praticamente todas. Entendeu? São pouquíssimas. Então a diferença entre Brasil, Indonésia, Brasil e Índia, estão vendo? É a questão territorial que faz essa diferença. Pulando agora lá para a página. Vamos lá, página 109. Pirâmide etária. A gente tem aqui no livro uma pirâmide etária e é um gráfico assim bem irregular, bem decrescente ou crescente. O que é isso? Esses gráficos ilustrativos, são representados por meio de desenhos em formatos triangulares. É a pirâmide etária. Ela é feita para quê? Para nos mostrar, para simbolizar os habitantes divididos por faixa etária e sexo e para dimensionar, para mostrar a proporção de idade por sexos, masculino e feminino. Entendeu? Para comparar a idade de homens e de mulheres. Ok? Aqui no livro, ela está dividida, foi feita uma divisão segundo a idade. Na base, são jovens de 0 a 19 anos, os adultos em seguida de 20 a 59 anos e, por último, os idosos a partir de 60 anos. Por que será que está acontecendo essa queda, essa redução aí? Olha só, é para você analisar. Pensem um pouquinho, por que aconteceu essa queda? De 0 a 19 anos, começou bem irregular, de repente aumentou muito de 10 a 14 anos, aumentou bem significativamente a quantidade de crianças de 10 a 14 anos. É o grupo mais numeroso. E olha só o grupo de idosos, página 109, aqui, olha. Certo? Página 109. Diminuiu bastante. Por que será, hein? Pensa aí, por que houve essa redução bem significativa? Bem, o primeiro aspecto é a questão da idade mesmo, né? A questão da saúde, ficam mais debilitados. Infelizmente, o ciclo da vida é esse. Nasce, cresce, reproduz e morre. O resultado do pecado é para a gente, mas graças a Deus isso vai ter fim um dia, está quase perto aí. Vamos nos preparar para a gente poder viver eternamente. Mas enquanto não chega essa graça, essa preciosidade para a gente, por que será que acontece? É realmente isso, é a situação de vida dos idosos hoje, mas a expectativa de vida. Olha só, a diferença, estão vendo aqui? Olha. Percebe? Opa. Voltei aqui. Tá, mas é aquele gráfico lá, por que tem essas diferenças? Nas últimas décadas, o Brasil apresenta um gradual envelhecimento, o que resulta da queda da taxa de natalidade. É outro aspecto também. Está nascendo menos crianças. Por quê? Por que tem menos crianças nascendo? Entra aqui a questão que a gente viu no capítulo 3, a vida da mulher. Hoje em dia, a mulher tem menos filhos que as mulheres antigamente. Por quê? Um dos fatores, hoje em dia as mulheres têm mais informações sobre métodos contraceptivos
que evita, né, que faz com que ela controle a questão da gestação, da gravidez. Outra questão também, a mulher, hoje, ela sai para trabalhar, né? A mulher hoje, devido à necessidade financeira de contribuir para o sustento da família, ela precisa sair de casa para começar a trabalhar, e para ajudar na família, né? No sustento da família, na condição financeira em casa. Isso fez com que as mulheres rompessem esse mercado de trabalho, entrassem no mercado de trabalho com tudo, e é estudando, é procurando ser informadas, crescer, não é? Para quê? Para poder trazer contribuição para dentro de casa. Com isso, ela deixou de ocupar a função total de mãe, total de cuidado específico, de dona de casa. Então, a maioria das mulheres hoje estão ocupando o papel aí fora, de trabalhar, não é? Então, com esse fator, foi diminuindo a quantidade de bebês nascendo. A taxa de natalidade foi diminuindo, certo? Esse é um dos fatores da taxa de natalidade diminuir. E por falar em mulher, ela invadindo aí, né? Uma década que ela começou, eu precisou sair para poder trabalhar, e estamos até hoje, trouxe algumas consequências para as mulheres. Uma delas, a violência. A violência é considerada como ameaça, constrangimento, humilhação, perseguição. Página 112. Violência física, calúnia e outros tipos de violência fizeram com que a mulher tomasse um papel diferente na sociedade. Só que alguém quis cooperar, quis trazer o bem-estar para a mulher. Ela é a Maria da Penha. Ela trouxe a Lei Maria da Penha em 2006. Foi criada no país para quê? Com o objetivo de proteger as mulheres que são vítimas de violência doméstica e punir os agressores com maior rigor. Essa lei trouxe muita esperança para muitas mulheres, não é? E fez bem, E aqui na página 113, com essa saída das mulheres para o mercado de trabalho, começou a surgirem conflitos entre mulheres e homens, ocasionando as desigualdades entre homens e mulheres. Né? Porque a mulher saiu de casa, ela deixou de ocupar a função dela dentro de casa e invadiu um espaço que era somente dos homens. Isso aí causou um conflito. Por isso que tem as desigualdades de homens e mulheres. Mas o livro aqui, olha só, ele traz fica a dica muito interessante que é válido para você, para ir para o ambiente onde você está agora, né? Sua casa, sua sala de aula online. Na página 113, os resultados, eles mostram que a desigualdade entre homens e mulheres se inicia na infância. Sério? Sério. Já viram, assim, algumas crianças que olham assim, eu não gosto de brincar com ele porque ele é menino, eu não gosto de brincar com ela porque ela é menina. Vocês já viram algumas situaçõezinhas assim, né? Pois é, isso aí já começa a desigualdade social. Outro lugar também que começa essa questão da desigualdade entre homens e mulheres, não é social, homens e mulheres, é importante, está dando uma dica aqui, que é importante que meninos e meninas assumam igualmente responsabilidade nas tarefas domésticas. Opa, ouviram bem isso aí? Meninos e meninas assumam igualmente responsabilidade nas tarefas domésticas. É isso mesmo. Sabe aquela louça, sabe aquele prato que você comeu, que você colocou lá na pia e falou, mamãe lava,
Deixa aí, se você pegar esse pratinho e lavar, olha só o que você vai estar conquistando para a sua vida. Essas tarefinhas domésticas desenvolverão uma série de habilidades importantes, como planejamento. Você vai aprender a se planejar. Opa, eu tenho que lavar isso aqui, é responsabilidade minha. Então, vou planejar aqui, eu vou fazer esse estudo aqui, vou brincar, vou jogar, vou ver uma sériezinha, vou ver alguma coisa, mas eu preciso fazer isso aqui. Eu tenho que cumprir com essa responsabilidade. Eu vou me planejar para que eu cumpra essa responsabilidade. Isso aí vai te ajudar em planejamento, gestão de recursos, organização, trabalho cooperativo, autonomia. O que é isso? Eu tenho condição de fazer sozinho, vou lá e faço. Com autonomia. Viu? Fica a dica aí, tá? Sem preguicite. Olha, e a sua mãe vai te ajudar tanto, tanto, ainda mais nesse confinamento que a gente está, nesse isolamento. Se todos fizerem a sua parte, nós vamos viver num ambiente mais tranquilo, né? Fica a dica aí para você, tá bom? E você vai acabar ganhando com isso, tá? Bom, a última parte aqui é sobre expectativa de vida. O que é expectativa de vida aqui? É aquele número médio de anos que uma pessoa poderá viver em certo lugar, de acordo com vários fatores. Um conceito mais fácil que o livro passou para a gente, expectativa de vida, é esperança de vida, esperança de viver. Viver o quê? O número médio de anos que uma pessoa terá num lugar que ela escolheu. Entendeu? Para que isso aconteça, essa expectativa de vida seja positiva, tem uns cuidadozinhos aqui básicos, que são mega, super, ultra importantes. Olha só, para você conseguir, né, a esperança de vida, viver bem, acesso a cuidados médicos, vacinas, consultas, tratamentos de doenças com medicamentos específicos. Se você tiver acesso a isso, né, principalmente aí crianças, ok? Crianças, bebês, recém-nascidos, e os idosos, se tiverem acesso a esses cuidados médicos, com certeza a expectativa de vida, a esperança de vida vai aumentar, vai ser positiva. Outro fator, informação e programas de prevenção de doenças, orientação sobre a importância de seguir os 8 remédios da natureza. Bom, o que a gente está vivendo aí, não é mesmo? Qual é a classe de risco que nós devemos ter atenção exclusiva? Idosos. E o que nós vimos aqui no final? Como tratar os idosos, como respeitar, né? Como ter respeito ao direito dos idosos. Bom, gente, terminando isso aqui, vale a pena a gente lutar para termos uma expectativa de vida boa, vale a pena a gente investir, principalmente agora nesses momentos em que estamos vivendo, uma vida saudável. Tá difícil? Tá. Mas se nós fizermos um pouquinho para mantermos, para contribuirmos com essa expectativa de vida, vai fazer diferença, não vai? Para mim, para você, para sua casa, para o seu ambiente e principalmente para os idosos que necessitam de um cuidado especial, não é mesmo? Então fica a dica aqui para a gente se cuidar, cuidar dos idosos, para a gente aumentar a expectativa de vida, para a gente sair desse caos que a gente está vivendo. E sendo assim, a gente contribuir para que o censo 2021 seja positivo e traga boas marcas para o nosso Brasil. Ok? Então é isso. Tem um roteirozinho escrito lá para você fazer, tá bom? Faça com calma e em seguida pega a sua atividade avaliativa, faça tranquilamente, sem pressa, porque você vai amar e vai ser vitorioso, vitoriosa, vai se dar bem. Um beijo. Tchau, até a próxima.